Jesus, então, abençoe nosso propósito de nos reunir aqui, né, para o estudo doutrinário. Com esse tema, né, importante para nós, muitos chamados, poucos escolhidos. Nós tiramos aqui desse livro, Vozes do Espírito, onde nesse livro nós vamos ter, então, muitas informações em 30 frases que nos foram trazidas pelo nosso irmão Chico Xavier em 1981, lá em Belo Horizonte, e ele recolheu essa mensagem muito bonita. É um espírito, ele não assinou o nome dele não, só colocou o espírito. Vocês vão ver o teor da mensagem, em uma das quais nós nos baseamos aqui, duas das quais nós nos baseamos para o nosso estudo dessa noite, né? Então, o Chico está no livro Aulas da Vida, na última informação mediúnica do livro Aulas da Vida, se alguém tem esse livro em casa, é a última mensagem. Então, olhem só a beleza que é essa comunicação. Deus é meu Pai, a natureza é minha mãe, o universo é o meu caminho, a eternidade é meu reino, a imortalidade é minha vida, a mente é meu lar. Olha que bonito isso, né? A mente é o meu lar. Coração é o meu templo. A verdade é meu culto. O amor é minha lei. A forma em si é minha manifestação. Consciência é meu guia. A paz é meu abrigo. Experiência é minha escola. O obstáculo é minha lição. A dificuldade é meu estímulo. A alegria é meu cântico. A dor é o meu aviso. A luz é minha realização. Trabalho é minha bênção. O amigo é meu companheiro. O adversário é meu instrutor. O próximo é meu irmão. A luta é minha oportunidade. Passado é minha advertência. O presente é minha realidade. Futuro é minha promessa. O equilíbrio é minha atitude. A ordem é minha senha. A beleza é o meu ideal. E a perfeição é o meu destino. Não é, irmão? São frases assim muito profundas que a Sueli Calda-Chuba fez aqui o prefácio. Ela acha que é a mensagem do próprio Jesus Cristo, do próprio Jesus. Porque não haveria de ser, né? Pela profundidade, pela beleza que é, né? Essa lição. Então ela diz isso aqui para nós, pensamento dela, né? Pode ser o próprio Jesus quem mandou a mensagem então para nós. Nesse capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Allan Kardec inseriu para nós as questões pertinentes à porta estreita. A porta estreita. Dizendo, né, Jesus, nosso mestre, que os caminhos que conduzem à porta estreita também são estreitos. São caminhos da disciplina. Basta ver, né? Boa noite. Boa noite. Basta ver que em 1931, quando Emmanuel apareceu para o Chico Xavier, primeira vez, ele fala assim para ele: nossos caminhos já se cruzaram inúmeras vezes
nas faixas reencarnatórias da evolução. Inúmeras vezes. Hoje é a primeira vez que você me vê. Mas se eu disser algo que seja contrário ao que Jesus disse, contrário ao que Allan Kardec disse, você não siga as minhas palavras. Só siga as minhas palavras, que eu vou escrever também através de você, se houver coincidência exatamente com Jesus e com Kardec. Mas para você dar continuidade a essas nossas tarefas, já foram programadas muito antes. Precisa da sua parte de disciplina, disciplina e disciplina. O que a gente pode ver também na vida da gente é isso, né? A gente muitas vezes busca a disciplina. A gente não consegue dar continuidade. Não, segunda-feira agora eu vou emagrecer, né? Vou caminhar. A gente sempre fala isso, mas não consegue. Às vezes caminha até uma semana. Não, na segunda-feira agora não vou mais comer fritura nenhuma. Não é porque eu sei que a fritura estraga o meu organismo, entope as minhas veias. E a gente consegue? Não consegue. Não, segunda-feira agora não vou falar mais mal de ninguém. De repente a gente está no julgamento outra vez, né? Então é uma luta que nós temos que trabalhar conosco, mas se a gente observar, nossos caminhos que levam aos caminhos estreitos, que conduzem à porta estreita, são os caminhos da disciplina. Todos os setores da vida da gente. Todos eles, né? Tem que ser caminho da renúncia, caminho do perdão, caminho assim das condições mínimas que nós devemos realizar com a tolerância dentro da nossa casa, né? Dentro de casa, às vezes, parece que é uma dificuldade que a gente não consegue superar, ué. Em relação aos nossos filhos, quem já tem neto aqui sabe o que nós estamos falando também. Então é uma luta. Boa noite. É uma luta muito grande assim da nossa parte para a gente conseguir a disciplina que a gente quer, né? Agora o caminho da porta larga, o caminho é largo. Então os caminhos largos conduzem à porta larga. São os caminhos da facilidade nossa, né? São caminhos assim que nós já acostumamos com eles. Então são os caminhos do erro. E quanto tempo, quantas reencarnações já aí para trás, que a gente não tem caminhado para a porta larga, escolhido a porta larga. Jesus chama de porta da perdição, que a gente acaba se perdendo nas facilidades do mundo, né? Então as tentações do mundo, elas estão abertas aí através das portas largas, que conduzem, segundo Jesus, a porta da perdição para nós. Caminhos que nós estamos acostumados a caminhar, né? Hoje nós queremos mudar. Estamos aqui hoje no centro exatamente com o propósito de mudança nossa. De mudarmos, sairmos desses caminhos que conduzem a essas facilidades e buscar, boa noite, e buscarmos os caminhos assim da disciplina, né? Do perdão, do amor ao próximo. Tem que ser a nossa meta. E no último item desse capítulo 18, nós vamos encontrar o item 16. Os cristãos se reconhecem pelas suas obras. Os cristãos são reconhecidos pelas suas obras. Então todos nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Ao longo do tempo, muitos já foram chamados, mas poucos são os escolhidos. O chamamento é para todos, para muitos. Mas escolhidos mesmo são poucos. São poucos que passam pela porta estreita. Que são esses caminhos da disciplina nossa, né? Como espíritos eternos que somos. Então nós escolhemos aqui mesmo desse livro, né? Vozes do Espírito. Nós escolhemos uma passagem
de um irmão alemão chamado Albert Schweitzer. Alguém já ouviu falar nesse nome aqui? Protestante? Já? Albert Schweitzer, irmão protestante, reencarna em 1875 na Alemanha. Ele na Alemanha, curiosamente, ele fez um planejamento da vida dele. Olha que interessante. Ele planejou a vida dele até 30 anos. Adolescência, ele disse assim: eu vou me comprometer com a ciência e com a música. Vou me casar até 30 anos, vou ter meus filhos. E depois dos 30 anos eu vou me formar em medicina, para poder ajudar o pobre, o miserável, o faminto. E ele conseguiu fazer isso. Se casa e tem uma filha. A esposa dele, a Ellen, já era médica. Ele tem uma outra filha, a Maria. Também ela vai estudar mais tarde medicina para ajudá-lo. E ele, com 30 anos, então, já tinha escrito 22 livros sobre ciência, sobre música. Ele era profundo admirador da música de Johann Sebastian Bach. Certamente a maioria de nós aqui conhece, grande músico, Johann Sebastian Bach. E ele, então, 30 anos, já estava casado, já tinha uma filha, se forma médico com 38 anos, ele se forma em medicina, cirurgião oncológico, que ele que faz cirurgia para tratar e tirar cânceres. E ele, pensando consigo, com a esposa dele, com a filha dele um pouco mais tarde, com outros amigos: olha, eu não tenho nada para fazer aqui na Alemanha, porque a Alemanha é um país de primeiro mundo. Eu quero me reunir com vocês, se vocês entenderem assim, lá no Gabão, lá na África, onde nós vamos servir a Jesus, na pessoa do próximo. Tudo quanto fizeres a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis, disseram Cristo. Ele consegue juntar, depois de formado em medicina oncológica, hospital de campanha, e vai com a equipe, eles vão de avião até o Gabão. Montam na região de Lambarene o hospital de campanha, que a gente conhece aí de vez em quando aparece, né? Hospital de campanha. Ao montarem esse hospital de campanha, com os leitos, né, variados leitos, ele vai perceber exatamente que o mentor da casa, Dr. Bezerra de Menezes, percebeu em todas as atividades dele no Rio de Janeiro, como médico, Kardec brasileiro, médico dos pobres, era exatamente a desnutrição o problema das pessoas, principalmente das crianças. Lá também não era diferente no Gabão, diferente daqui, né? Até hoje aqui no Brasil é assim. Ele desencarnou no dia 11 de abril de 1900, às 11 horas da manhã, Dr. Bezerra de Menezes, dizendo isso. Olha, nós estamos há quanto tempo, né? 124 anos se passaram, está dando do mesmo jeito. E lá também no Gabão não era diferente. Pessoas muito pobres, paupérrimas. E eles ficavam impressionados quando o Dr. Albert Schweitzer, em vários leitos, várias camas, ele acolhia esses irmãos e irmãs que tinham cânceres. Chegou a operar um irmão que tinha um tumor no abdômen
pesava 30 quilos. Pensaram que seja isso? Eles ficavam impressionados, os nossos irmãos e irmãs de lá, que ao dar anestesia, eles não sentiam nada. Então ele fazia a cirurgia, né, que era preciso ser feito, e eles não sentiam nada. Então eles gostavam muito dele, no raio de 500 quilômetros, ali da região de Lambarene, onde estava o hospital. As pessoas iam até lá, necessitadas de alimento, necessitadas de remédio, necessitadas de roupas, enfim. Área educacional, eles chegaram a fazer uma escola lá, do lado do hospital. Mais tarde, eles vão construir um hospital para os leprosos, porque tinham muitos irmãos com lepra dentro lá da selva. Não podia misturar, né? Então ele vai passar a Primeira Guerra Mundial, eles estão sendo vigiados, porque eram alemães, né? Primeira Guerra Mundial, se alguém ainda se lembra dela, foi a chamada Guerra das Trincheiras, onde pessoas desencarnavam, ficavam amontoadas ali nas trincheiras. Foram 4 anos, de 1914 a 1918, isso gerou um vírus tão difícil de ser combatido, que esse vírus, né, gerou a gripe espanhola. A gripe espanhola, segundo alguns, né, historiadores, médicos, cientistas, matou mais pessoas que a Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial é em torno de 60 milhões. Primeira Guerra Mundial, 11 milhões de pessoas mortas. E pelo vírus, 62 milhões de pessoas mortas. Não é? Nós vimos aqui, ó, vamos falar um pouco dele depois, do Eurípides Barçanufo, lá em Sacramento. Ele desencarnou com a gripe espanhola em 1918. Curou muita gente, mas não conseguiu se curar, né? Com homeopatia. Mas ele não conseguiu. Então, a gripe espanhola teve essa matança, vamos dizer assim, generalizada no nosso planeta, né? A gente vê que com a Covid, pouco tempo atrás, foram 15 milhões de pessoas mortas no mundo. 15 milhões, muita gente. Mas o vírus da gripe espanhola matou 62 milhões de pessoas. Parece que já tem outra descriminalização aí pro vírus da Covid, ó, né? Já tá voltando aí, parece que nem vai largar a gente, né? Parece que não, né? Como quer que seja, com certeza, se ele continuar assim, né, igual o vírus da gripe, é porque certamente há um merecimento da nossa parte. Senão, não estaria aí conosco, né? Então, o fato que em 1939 para 1945, eles também foram vigiados. Todos os alemães que estavam lá no Gabão desconfiaram dele, da virulência, vamos dizer assim, né, das tropas do Hitler. E ele, nessa situação, ele vai criar uma igreja protestante lá do lado do hospital, na região de Lambarene. Criou uma escola. Então conseguiu entregar alimentação para as crianças, vacinas, né, conseguiam doar roupas. Era um trabalho lá memorável. E Albert Schweitzer foi contemplado com o Prêmio Nobel da Paz em 1952. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz pelo trabalho de amor que ele realizou lá, de renúncia. Que na verdade, igual ele estava pensando logo no início, né? Quando ele planejou a vida dele até os 30 anos.
que eu vou encontrar aqui na Alemanha? Eu tenho tudo aqui. E se a gente raciocinar, o que a China tem hoje, copiou da Alemanha. O que a França tem hoje, copiou da Alemanha. O que os Estados Unidos tem hoje, copiou da Alemanha. O que o Brasil tem hoje, copiou da Alemanha. Todos os países copiaram da Alemanha. Os grandes gênios reencarnaram lá. Basta ver, certamente o maior de todos foi Albert Einstein. Einstein era judeu e reencarnou na Alemanha, na cidade de ULM. Grande Albert Einstein, maior cérebro que já pisou aqui na face planetária, excetuando Jesus. Outro também que seguiu, que todos nós devemos muito a ele, foi o von Braun, aquele das bombas V2, para quem se lembra aí, da Segunda Grande Guerra Mundial, né? Foi ele que deu a condição dessas naves interplanetárias vencerem a força gravitacional, ué. Hoje, para um foguete sair daqui, precisa ter um empuxo de uma velocidade de 11.000 quilômetros num segundo só. Só assim que vence a força gravitacional. Não vence não, né? E ele, na época dele, ele veio para os Estados Unidos, aí conseguiu então fazer esse trabalho importantíssimo, né? Não por acaso, aonde ele então conseguiu levar o homem na Lua, né? E toda a base dos trabalhos dele é que saem hoje essas naves aí para outros planetas. Só esses dois, né? Não vamos falar de mais irmãos que reencarnaram lá na Alemanha. Então o fato é que ele vai desencarnar aos 90 anos. E ao desencarnar aos 90 anos, ele se lembra exatamente da desencarnação do grande compositor. Johann Sebastian Bach desencarnou no ano 1750. E ele desencarnou cego, submeteu-se a uma cirurgia. Na época não tinha os recursos que a gente tem hoje, né? Na oftalmologia. E aí ficou cego na intervenção cirúrgica. Ele estava, né, depois de fazer composições belíssimas, inclusive agora recentemente, se descobriu o Evangelho de São Mateus, no período em que Jesus morreu na crucificação, chamada Paixão do Cristo, pois ele musicou o Evangelho de São Mateus, a Paixão do Cristo. Foi recentemente descoberta agora, a música, né? E ele estava lá, dizendo para a esposa dele, Ana Bach, não conseguia mais fazer, né, as partituras, aí pediu para um irmão lá da igreja, que ele era protestante também, da igreja protestante, para ajudá-lo. Então ele vinha aquelas inspirações, até o final da vida dele, ele recebia as inspirações do alto, né? Então pedia para esse irmão, ele lançava como partitura musical para ele. Aí na hora que ele vai desencarnar, ele fala assim, Ana, apague a luz. Mas Johann, você está cego, como é que você está vendo luz? Não, eu estou vendo luz. Estou vendo vários vultos. De repente eles estão aparecendo agora na luz para mim. Estou vendo aqui a sua mãe, estou vendo aqui o seu pai, Ana, estou vendo meu pai, estou vendo a minha mãe, estou vendo meus parentes, estou vendo nossos amigos. Todos eles estão aqui, Ana, desejando para nós, principalmente a mim, né, muita felicidade agora no novo plano de vida.
Lembra-se do pastor fulano de tal, citou o nome do pastor. Está me dizendo, Ana, que Jesus mandou que ele viesse me buscar. Ó, o pastor falou isso para ele. Aí ele cerra os olhos, fecha os olhos e desencarna. Então foi amparado pelo plano espiritual. E o nosso irmão protestante, Albert Schweitzer, esposa dele, a Ana, desculpe, a Helen, já tinha desencarnado antes dele, estava enterrado na igrejinha que eles fizeram para fazer o culto protestante. Do lado ali, eles colocaram então o corpo da Helen. E ele ainda pediu, assim que eu também fecharam meus olhos, falou para a filha dele, a Maria, né? Maria, você me coloque do lado da sua mãe, do lado da nossa igreja, que nós tanto cultuamos a Jesus Cristo. Agradecemos a Ele pelo bem que nós pudemos espalhar aqui, num raio de 500 quilômetros. Olha só, num raio de 500 quilômetros. Viam centenas e centenas de pessoas. Vinham para ser tratadas lá, pela equipe que ele montou, fazendo cirurgias, né? Acolhendo a todos com muito carinho, com muito amor. O grande problema de todos, das crianças e dos adultos. Desnutrição, não tinham o que comer, né? Eles montaram lá um trabalho, exatamente igual de vocês aqui com as cestas básicas. Fizeram esse trabalho de sopa. Aqui tem sopa não, né? Não. Fizeram um trabalho também da doação de sopa. Muitas casas têm sopa, né? Para que eles fossem lá se alimentar. Não tinham o que comer. Então deixou esse legado assim extraordinário. Quando ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, em 1952, lá em Estocolmo, na Suécia, até os dias de hoje dá mais ou menos 100 mil dólares. Dá em torno aí de 500 mil a 550 mil, né? Variando aí. Variação da nossa moeda, né? Então ele pegou esse dinheiro, construiu um leprosário, também ali na região de Lambarene, próximo do hospital. Já tinha lá a escola, construíram agora esse hospital para os leprosos. Dr. Fritz, quando incorporado no Zé Libó, ali no Centro Espírita Jesus Nazareno, onde ele normalmente fazia as curas, e a gente lembra, né, que ele curou 2 milhões de pessoas, Dr. Fritz, né, junto com o Zé Libó, à noite, depois de Jesus Nazareno, olha só, de noite, de madrugada praticamente, eles fechavam o centro. O Dr. Fritz se incorporava com o Zé Libó numa fazenda, onde nessa fazenda, então, ele cuidava só dos leprosos e conseguiu recuperar muitos leprosos. Dr. Fritz, incorporado no Zé Libó, uma fazenda nos arredores lá, do centro, né? Jesus Nazareno. Então eles fizeram também esse trabalho muito importante lá, em Congonhas do Campo, né? Conforme nós sabemos aí todos nós, desse trabalho de amor, o Dr. Fritz veio trazer para nós. Então foi esse irmão protestante, desencarna com 90 anos. Maria, minha filha, apague a luz. Mas pai, a luz está apagada. Nós estamos na penumbra aqui, no hospital, ele deitado no leito, e ele se lembra, né? Quando ele foi para lá, com 38 anos de idade, para fazer o bem, já estava com 90. Minha filha Maria, apague a luz. Pai, mas a luz está apagada. Aí de repente ele começa a falar, minha filha, eu estou vendo a sua mãe aqui, dizendo que veio me buscar. Olha quem está aparecendo aqui, minha filha. Johann Sebastian Bach veio me buscar. Agradecendo os livros, ele escreveu 22 livros sobre ciência e sobre música. 22.
e toda a convergência para a música era sobre Johann Sebastian Bach. Então ele desencarnou e foi recebido no plano espiritual por muitos espíritos amigos pelo bem que ele fez, né? Tiramos aqui também do livro, pouco conhecido aqui, que era sobre o Caíba Schutel, bandeirante do Espiritismo. Alguém conhece Caíba Schutel aqui? Conhece, né? Não? Pouca gente conhece Caíba Schutel, né? Por isso nós temos feito essa palestra em várias casas, para a gente conhecer também esse bandeirante do Espiritismo, né? Muito pouco conhecido. Então, Caíba Schutel reencarna no Rio de Janeiro em 1868. O pai dele era assim muito ligado a lojas, tinha um comércio muito avançado até para a época. O pai dele viciou em jogos, e ao viciar em jogos, ele acabou perdendo tudo que ele tinha. E ao perder assim tudo que ele tinha, ele, viciado, né, em jogos, ele chamava-se Antero Schutel. Ele então vai desencarnar novo com 33 anos só. A mãe do Caíba chamava-se Rita Schutel. E ela vai ter um outro filho. Esse outro filho, ele ao nascer, ela desencarna no parto. A Rita Schutel, mãe do Caíba. E o irmãozinho dele desencarna com 4 anos. O fato é que ele com 10 anos perdeu o pai, perdeu a mãe, estava órfão. Aí outros parentes souberam. O Eduardo Schutel, avô dele, pai do Antero Schutel, pai dele, ele saiu lá de Santa Catarina e veio para cá, para o Rio. E no Rio de Janeiro, primeira coisa que o avô dele fez foi matriculá-lo no colégio Dom Pedro II. Não é que sem favor algum, um dos melhores colégios brasileiros, né? Dom Pedro II lá no Rio. Ele começa a estudar no Dom Pedro II, quando atingiu 14 anos, o avô dele o leva para trabalhar numa farmácia. Foi essa farmácia que deu muita base para ele. Mais tarde, ele entra na adolescência e começa a escancarar para ele, vamos dizer assim, a porta larga. Então ele começa nos caminhos largos, da porta larga. Ficava sempre na região ali da Lapa, na região da Lapa. Até hoje é assim ainda, né? É a vida da boemia. Ele vai para lá. 23 anos de idade, tendo as facilidades da porta larga, né? Ele acaba percebendo, ele começou a ter então assim muita tosse. Essas muitas tosses o levam ao médico. E o médico falou a mesma coisa para ele, assim, ó, se você quer viver mais, você está novo ainda com 23 anos, você tem que sair dessa vida. Essa vida de sedução para você. Olha como é que você está fragilizado, você está com pneumonia. Daqui a pouco a sua pneumonia vai passar para tuberculose. A gente quer lembrar que o grande Castro Alves desencarnou só com 24 anos de tuberculose, lá em Salvador, né? Então o médico deu esse conselho, certamente foi até inspirado pelo alto, porque ele tinha letargicamente guardado consigo, né? A sua missão, né? Bandeirante do Espiritismo. O médico falou assim para ele, ó, se você quiser viver, vai embora do Rio de Janeiro.
vai embora do Rio de Janeiro. É igual a minha filha fala, você quer melhorar a sua bronquite asmática? Leva o seu filho para fora de Volta Redonda. É ou não é? Todo mundo está vendo aí, não precisa nem falar, né? Leva para fora daqui. Então, ele foi para a estação ferroviária, fez a mala dele, foi para a estação ferroviária, lá no Rio de Janeiro, e escolheu, assim, a cidade mais longe, lá do Rio de Janeiro. Então tinha lá, assim, uma tábua, né? Onde falava de todas as estações que o trem saindo do Rio de Janeiro, normalmente ia para Minas, ia para São Paulo. Aí ele vai escolher a cidade de Piracicaba, em São Paulo, para ele sair embora do Rio de Janeiro, né? Conforme sugestão médica. E ele compra a passagem e vai para Piracicaba. Isso em 1891. Então ele vai de trem, larga o Rio de Janeiro, abandonou a porta larga para viver na porta da disciplina. Era a meta dele, né? E assim ele fez. Ao chegar lá, ele vai procurar emprego como farmacêutico, que era a profissão que ele tinha, né? E olha só, ele vai encontrar lá João Batista Raia. Aqui tem farmácia Raia? Tem não, né? Não? Volta Redonda tem umas 3 ou 4 lá. Então, olha essa origem da farmácia Raia, desde essa época, através do seu João Batista Raia. Interessante ver isso, né? Se a gente for, aqui tem Pacheco, não tem também? Pacheco tem. Então, se a gente for ver a origem, né? A origem dessas farmácias, tem alguma coisa lá para trás, né? Da família, de familiares. Aí ele foi por lá para exercer a profissão. Aí ele ainda fala, o primeiro contato que ele teve com a doutrina espírita foi lá através do periódico Reformador. Que esse João Batista Raia era simpático ao espiritismo e ele era tabelião da cidade. Então deu para ele o Reformador de presente. Aí que ele começa a tomar contato com a doutrina espírita em 1891, mas ele era de origem católica. Quem também era Eurípides Barçanufo, né? Era católico também, né? Quem é que não foi católico aqui? Nasceu em berço espírita. Todo mundo veio do catolicismo, veio ou não veio? Eu também vim, né? A maioria de nós aqui deve ter vindo do catolicismo. Poucos de nós, às vezes, pode ter vindo do berço espírita, né? O pai e a mãe eram espíritas. Eu quero que a maioria de nós aqui veio pela dor, né? Assim também eu vim. Não é assim que nós viemos? A gente veio pela dor. Graças a Deus, né? Tem que agradecer a Deus a dor que trouxe a gente aqui no centro. Então, ele começa a trajetória dele a conselho indo para a cidade de Matão, que era vizinha ali. E Matão, conforme o próprio nome diz, está com esse nome até hoje, mas era mato puro. Quero ver que aqui em Barra do Piraí, para quem lembra, que bem nos primórdios, essa região aqui deve ter sido mato, breve, olha, né? Essa região aqui, normalmente assim, em Volta Redonda, então, só tinha brejo lá, vamos dizer assim. No início é sempre assim, né? Aí ele foi para lá, para Matão, e chegou a ser mais ou menos prefeito, parecido com o prefeito da cidade, da comarca de Matão. Como católico, ele criou a primeira igreja católica de lá. Participava de missas, procissões. Como católico bom que ele era, né? Ajudava muito os pobres dentro do catolicismo. Até que, quando chegou o ano de 1900, aparecia o pai dele, Antero, aparecia a Rita, a mãe dele. Falou, meu filho, seu compromisso com Jesus não é no catolicismo. Seu compromisso com Jesus é no espiritismo. Procure a casa do senhor Quintiliano. Ele faz reuniões mediúnicas espíritas na casa dele.
Então, olhem só, no ano de 1900, ele vai para lá, para casa do seu Quintiliano, embora fosse católico, de participar até de procissão, né? Aí lá na casa do seu Quintiliano, na mesa, a esposa dele e outros médicos colocavam as mãos, e o processo que era bem simples ainda. Era um processo de tipologia. Vocês se lembram, né? É uma pancada, letra A, 2 pancadas, letra B, 3 pancadas, letra C. Era esse processo moroso, difícil, da comunicação. Mas mesmo assim ele prosseguiu. Aí ele vai comprar os livros da FEB, as obras básicas. Vai comprar um estudo do Dr. Bezerra de Menezes, chamado Estudos Filosóficos. Não sei se tem aqui no centro. Acho que não, né? Estudos Filosóficos, em 2 volumes. Aí ele compra. Começa a se inteirar com as obras de Kardec, a obra do Dr. Bezerra de Menezes, a se inteirar exatamente da doutrina espírita. Os espíritos vão dizer para ele, você tem a mediunidade de cura. A mediunidade de cura está apoiada no ectoplasma. Então, quando Jesus tinha a mediunidade de cura, que ele impunha a mão para limpar a lepra de um leproso, é que o fluido dele era tão puro que fazia isso, né? Pois o Cair Bachuta tinha essa mediunidade de cura, que no centro deve ter alguém, ou muitas pessoas com a mediunidade de cura. Tem ou não tem? Ou não tem? Mediunidade de cura é essa que propicia, através do ectoplasma mais puro, a cura das pessoas. Pois o delegado de lá recebia muitas pessoas que eram assim tidas como loucos. Não tinha onde botar loucos. Não tinha na época nenhum hospital psiquiátrico. Aí ia para a cadeia. Aí o delegado, quando dava surto, a pessoa surtava, quebrava as coisas, brigava lá dentro. Aí chamavam ele chegava, impunha a mão só assim na pessoa, a pessoa ficava mais calma e tirava os espíritos. Saiam dele em nome de Jesus. Desse jeito é. Então fugia às vezes algum, ele ia atrás. Trazia sem violência, sem briga, sem nada. Então ele tinha datas assim que dentro do catolicismo ele começou, depois passou para o espiritismo, a cuidar dos pobres e miseráveis. E ele o fez mesmo, né? Fez muito esse trabalho, fundou o Centro Espírita em 1902, Amantes da Pobreza. E em 1902 criou uma vila, criou um hospital espírita, criou a revista O Clarim. Alguém conhece a revista aqui chamada O Clarim? Conhece? Muito bem. Muito bem. Então ele tinha uma tipografia que ele mesmo editava o Clarim. Saía entregando de porta em porta. Clarim, às vezes é uma folhinha só, 2, chegou no máximo de 8. E depois em 1925, ele vai desencarnar em 1938, com 70 anos de idade. Então em 1925 ele cria a Revista Internacional de Espiritismo. As 2 até hoje existem. Até hoje existem lá em Matão. E distribui, né? Então fez um trabalho de muito amor lá na cidade de Matão. Ele era casado com a Elvira. Elvira tinha muitos problemas na pele. Parecia que era lepra. Mas não era lepra. Era lúpus. Não é? Lúpus também é uma doença difícil de tratar, né? Que era uma doença autoimune, e quem ajudou ele foi o Eurípides Barçanufo. Eles passaram a trocar correspondências, ele mandava homeopatia, ele teve que abrir, vamos supor, na farmacinha dele, alopática, um pedaço, a metade para homeopatia. Foi curado de lúpus através do Eurípides Barçanufo. Quem que era o mentor dele, do Eurípides? Era o mentor aqui da casa. Era ele que operava através do Eurípides Barçanufo, fazia partos, cirurgias. O Dr. Bezerra de Menezes incorporava nele. E Eurípides era assim, tão envolvido com essas questões cirúrgicas,
que ele chegou a curar um leproso uma vez, só dando um abraço no leproso, na fazenda Santa Maria, que distava 14 quilômetros do Sacramento. Ele foi para lá com o tio senhor dele, né? Que era irmão da mãe dele. E tio senhor deu para ele um livro chamado Depois da Morte, do Leon Denis. Também abriu os olhos, vamos dizer assim, do Euripe Barzanufo. Euripe Barzanufo conversava diretamente com Jesus Cristo. A Maria, mãe de Jesus, ia lá em Sacramento. O Pedro, o João, o Paulo, Sócrates, Platão, Pitágoras. Olhem só o nível dos espíritos que iam lá. O mentor dele era São Vicente de Paulo, da Igreja Católica, né? Então, nesse trabalho de amor que ele fez, vinham caravanas da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, vinham em caravanas para Sacramento, para serem curadas lá por ele. Eurípides Barzanufo, né? 1907, ele conseguiu erguer lá o colégio, né? Allan Kardec, que até hoje quem já foi lá fala das excelências desse colégio. O pai dele, seu Mujico, comprou lá um prédio que já estava existente, está aqui, ó. Esse prédio aqui, ó. E nesse prédio, então, foi comprado em março, e já em abril já estava funcionando. Em um mês eles repararam tudo e fizeram esse trabalho que repercutiu lá por muitos e muitos anos, né? Ele vai desencarnar em 1918, ainda jovem, com 38 anos. Mas deixou um legado de amor lá. Quando Caíba Schutel desencarnou, em 1938, ele deu uma comunicação exatamente na farmácia. Farmacêutico, lá ele chegou e falou para o farmacêutico, ó, chame as 3 irmãs que participam com a gente lá na reunião mediúnica. Aí apareceram as 3 irmãs, e ele vai incorporar em uma das irmãs, e elas também eram videntes, relataram a presença dele ali. Desencarnou de madrugada, e de manhã cedo, na farmácia, já estava se comunicando. E olha só, ele saiu de lá e foi lá num congresso em Londres, no mesmo dia, no dia 30 de janeiro de 1938, quando ele desencarnou. Desencarnou de madrugada, de manhã já deu essa comunicação lá na farmácia, e foi lá e se projetou até Londres, na Inglaterra. Estava vendo um seminário, melhor dizendo, um congresso, onde se encontravam 4.000 ingleses presentes. E num púlpito, a irmã que era responsável falou assim, ó, ela era média vidente, eu estou vendo aqui, chegaram até nós, o grande criador da Revista Internacional de Espiritismo, o senhor Caíba Schutel, está feliz de estar vendo que nós estamos dando prosseguimento à doutrina espírita. Olha que bonito isso aí. Também o mentor da casa, a gente tem informações que ele desencarna às 11 da manhã, desse dia 11 de abril, né, de 1900, e à noite já estava dando comunicação na febre. Então são pessoas que a gente está percebendo que são chamadas e escolhidas. Por que essas pessoas são escolhidas? Porque fizeram o bem, né, gente? Fizeram a caridade, ajudaram o próximo. A cada um de nós, segundo nossas obras. Não é de acordo com a religião, porque aqui nós vamos ter a Madre Teresa de Calcutá, agora no catolicismo, falando de um protestante, de espíritas, estamos falando agora dessa criatura extraordinária. Foi a Madre Teresa de Calcutá, né? Dentro do catolicismo, fez uma obra assim no mundo inteiro. E ela só fez a caridade, né? Construiu 400 lares dos moribundos
espalhados pelo mundo inteiro, até no Brasil tem. Ronald Reagan, que era o presidente dos Estados Unidos, muito alto, ele se curvou diante dela. Mikhail Gorbachev, aquele que derrubou o muro de Berlim, Mikhail Gorbachev se curvou diante dela. Todos os grandes presidentes do mundo se curvaram. Ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 1979, Estocolmo, na Suécia. E ao ler a página que ela preparou, ela ficava horrorizada. Só na época, 600 milhões de dólares. A China investiu naquele ano de 1979, 600 milhões de dólares para armamentos bélicos. Ela diz assim lá no microfone: eu acabo com a pobreza do mundo se vocês me derem 600 milhões de dólares. Acabo. Que a maior vergonha para o ser humano é pedir esmola, é passar fome. É a maior vergonha para o ser humano. Me dê esse dinheiro que eu acabo com a pobreza do mundo. Falou bem assim lá, ué. Todos os papas se curvaram diante dela. O que ela fez, gente? Só fez a caridade. Só fez o bem para o próximo. Socorrendo a todos. Miseráveis que iam ser mortos, às vezes vivos. Iam ser queimados. Vivos. Então foi esse trabalho de amor, né, que levou ela a ganhar também esse Prêmio Nobel da Paz. Ela viveu 87 anos no corpo físico. Sabem quem estava lá para buscá-la? Jesus Cristo. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Nesse item 16, o cristão se reconhece pelas suas obras. Não é por outra coisa não, pelas suas obras. A cada um segundo suas obras. Como vimos, não importa a religião. Se nós tivermos determinada religião, nós podemos fazer o bem nela. Alguns, como Eurípides, o Caíba, eles tiveram que sair, porque era, na verdade, eles estariam juntos, né? No Espiritismo. Nesse livro aqui, A Grande Espera, do Eurípides Bazanufo, através da Corina Novelino como médium, vai falar que o Eurípides Bazanufo, ele mesmo que escreveu o livro, ele foi um essênio. A comunidade dos essênios ficava próximo do Mar Morto. Eu até me inspiro aqui muito nesses mapas, para desenhar os mapas da Palestina na época de Jesus Cristo. Então são dois mapas aqui, né, que nós estamos vendo. Próximo do Mar Morto, aqui embaixo, no sul da Judéia, aqui que era a comunidade dos essênios. Foi fundada no ano 150 a.C. Eles tinham uma proposta, só judeus, eles tinham uma proposta de vida diferenciada dos demais. Queriam viver a caridade plena. Eles não tinham coragem de matar um animal para comer. Todos eram vegetarianos. Mais ou menos igual nós aqui também, né? Mais ou menos, né? Alguns. Mais para mais ou mais para menos? Então a luta que a gente tem que travar com a gente também é isso. A gente, né, largar esses hábitos assim. Comermos a carne dos nossos irmãos menores. Para quê, né? É um crime. Nós já conhecemos isso. É ou não é? É um crime. O lema deles, o que é meu, é seu. Olha o lema deles. Jesus nunca foi essênio, mas saiu lá de Nazaré e veio lá para o final da Judéia, no Mar Morto, na comunidade dos essênios. Ele veio se encontrar. Caí Bachuta era essênio também. Jovem com 15 anos. Jesus tinha 15 anos. Eurípides Bazanufo tinha 15 anos. Jesus pessoalmente entregou uma carta para Eurípides Bazanufo, para ele seguir ao longo das reencarnações. Sabem quem mais era essênio? Mentor aqui da casa.
Dr. Bezerra de Menezes, ele é sênior. Então eles já se conhecem há muitos anos. E vem através das reencarnações, todo mundo fazendo bem, né? Isso aqui é importante. Então nós vamos encerrar. Lembrando assim, não é, meus irmãos e minhas irmãs? Jesus não veio buscar o Chico Xavier? E aí? Por que Jesus não pode vir buscar a gente também? Depende de quem? Só depende de nós, né? Só depende de nós. Nós trabalhamos pelo bem do próximo. Não tem outro caminho. Fora da caridade, não tem salvação. Muita paz para todos, né? Eu vou a palavra, mas... Faz favor, desce, por favor. Preste, Então, irmãos, irmãs, levemos então nossos pensamentos a Jesus Cristo, nosso Mestre. Agradeçamos a Ele pela oportunidade de nos reunir aqui nessa noite para ouvirmos esse tema tão importante para os dias atuais, que a porta que conduz a gente ao equilíbrio é a porta estreita, são os caminhos das disciplinas, o caminho do perdão, são os caminhos que nos levam à paciência, nos levam à tolerância, que vai nos levar também à paz interior. Fujamos da porta larga, os caminhos são largos, são os caminhos da sedução que o mundo oferece para nós. Lutemos contra nós mesmos, sigamos a Jesus Cristo, nosso Mestre, vivamos a caridade conforme o capítulo 15 do nosso Evangelho. Fora da caridade não há salvação. Lá no capítulo 6, o Espírito da Verdade, o próprio Jesus Cristo nos diz: deixo 2 mandamentos para vocês. Espíritas, amai-vos, esse é o primeiro. Segundo, instruí-vos. Que o Senhor possa, Mestre, nos dispersar em paz, e que, chegando aos nossos lares, nós possamos distribuir com aqueles as energias benfazejas que aqui adquirimos nessa noite aqui dos benfeitores espirituais. Que na primeira parte, então, dos trabalhos possa ser encerrada e iniciada a segunda parte dos trabalhos de passe. E que assim seja, então, Senhor.